Amém? Está aqui nosso pastor. Eu quero que os irmãos todos fiquem de pé, só um segundo. Aleluia! Estender suas mãos aqui nesse momento. Estender suas duas mãos assim. E ore para que o Senhor venha usá-lo durante a nessa noite. Para falar conosco através da palavra de Deus. Amém? Amém. Senhor Jesus. Oh, Pai amado, Pai. Oh, Pai, nesse momento eu quero colocar minha mão nas tuas mãos do céu. Para que o Senhor venha usá-lo, Pai, com sabedoria, com trepideira, Pai, com poder, com graça, Senhor. Que nesse momento, Senhor, que também tua rio de avançar na vida, meu Pai, para falar conosco, Pai. Oh, Pai, toma aí tuas mãos, Pai. Que nos dê revelação, Pai, daquilo que o Senhor está falando conosco esta noite. Assim eu oro agradecendo no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, pastor. Os irmãos podem se sentar. Amém. Eu tenho mais uns recadinhos para dar para os irmãos aqui. E eu queria começar com a minha esposa passando esse primeiro recado. Você pode receber ela sim. Paz, igreja. A graça e paz. Amém. Na verdade é mais um lembrete, porque os irmãos sabem que nós, graças a Deus, voltamos com o nosso trabalho com as crianças, amém? O Ministério Kids. Mas hoje é o culto de ceia. Então os irmãos que já estão conosco sabem. E agora eu quero instruir os papais, as mamães, os tios e as vovós que estão trazendo as crianças, que nós usamos o culto de ceia, o culto da família, para ensinar esse pequenininho aí ao costume de cultuar, ao costume de celebrar, amém? Então ele precisa estar com você no culto de ceia, sem o celular. Para muitos, dependendo da idade, fica cansativo, até um tédio, eles falam, né? Mas é necessário para o crescimento espiritual dele. E na hora da ceia, eles não são batizados, mas você, enquanto autoridade espiritual, pode compartilhar a ceia com eles. Isso vai fazer com que eles se acostumem, entendam e depois queiram no tempo, né, correto o batismo, amém? Amém. Então é para ele aprender a louvar. Então na hora do louvor você incentiva ele a levantar, a louvar, né, na hora de orar. Por quê? Nós fazemos isso depois nas outras 3 semanas de uma outra forma e aqui com a seriedade que tem o culto de celebração, amém? Amém. Então hoje é nosso culto de ceia. Os velhos perguntaram, porque semana passada nós fizemos alianças, irmãos, de que eles estariam, que eles iam pegar no pé do pai e da mãe para vir, porque a missão bíblica, ela é uma continuidade, né? Ensina uma missão numa semana, na outra continua. Então quando perde, é ruim para o teu filho, para a tua criança. E hoje eles vieram perguntar, e aí, nós vamos lá fora? E eu tinha esquecido que era o culto de ceia, né? Então uma vez por mês, no culto de ceia, eles ficam aqui conosco para aprender esse ritual do curso, amém? Amém. Outro recadinho que eu quero dar é a semana que vem, nós temos no domingo uma celebração, Dia das Mães, amém? Então, se você às vezes não sabe ainda para onde você vai levar sua mamãe, aqui fica o meu convite, traga para ouvir uma palavra, amém? Traga para o culto, né? Venha com ela, traga sua mãe, mesmo ela jovem, mesmo ela idosa, né? Porque Deus vai falar muito com ela no domingo que vem aqui, amém? Amém. Aleluia. Deixa eu dar um outro recado. Eu direito com o assunto aqui de nosso encontro com Deus. Nosso encontro será dia 13, 14 e 15 de junho. Que dia que vai ser o nosso encontro? 13, 14, 15 de junho. Após a volta desse encontro, próximo domingo, nós faremos o nosso batismo nas águas. Glória a Deus! Aqueles que optaram no encontro por se batizar, nós estaremos batizando no dia 22 de junho. Amém? Amém. Então, se você tem gente para levar para o encontro, essa é
a hora. Não deixe para fazer uma semana antes o convite. Faça agora. Já ore por essa pessoa. Já jejue por essa pessoa para que ela esteja lá conosco. E aqueles que ainda não desceram as águas, eles aceitem o apelo para que desçam as águas. Então comece a investir antes. Não vamos fazer como os brasileiros fazem. Lembre-se, nós fazemos parte de outro mundo. Nós somos apenas passageiros estrangeiros nesse lugar. O nosso lugar é com o Pai. A nossa casa é. Então vamos fazer a coisa corretamente, invista antes na vida desses irmãos. Amém? E antes de começarmos realmente com a palavra, eu gostaria que os irmãos se levantassem. Todos de pé. Os irmãos sabem que eu tenho o costume de todo início de culto orar por aqueles que estão enfermos. Sim ou não? Sim. Mas há pessoas que o Senhor sabe de todas as coisas. Elas ainda não foram curadas. Elas ainda necessitam da minha e da sua oração. E a nossa oração, enquanto igreja, ela tem um poder. Aleluia! Ela tem um poder. Amém. Então nós vamos levantar um clamor aqui hoje. Por quem? Continuamos por ele, o seu Luiz. Mas eu gostaria que vocês também, nesse momento, orassem pela Maria, que também não está bem, sabe? Amém? Amém. Mas deixa eu recordar uma coisa para vocês. Quando o inferno quer chamar a atenção, eles abrem a boca sem timidez nenhuma. Então vocês fazem parte do exército de Deus. Aleluia! Eu gostaria que você abrisse a sua boca com intrepidez, com ousadia, com autoridade. Amém. E não é fazer um pedido para que as pessoas sejam curadas, não. É declarar que elas já são curadas. Amém? Amém. Então abra sua boca nesse momento. Seu Luiz e Dona Maria, comece a declarar sobre a vida Pai, em nome de Jesus. Eu já declaro, papai, a cura, papai, toda a vida do seu Luiz, papai. Exigimos, Satanás, espírito de enfermidade, se retira agora da pessoa. Sai agora, filha de Deus. A vida de Deus, Da Maria. da Dona Maria também. Demônio de enfermidade, espírito de pecado, pega tudo que é Deus, sai agora, em nome de Jesus. Nós exigimos, Colocamos todas as orações daqui em suas mãos e faz a sua vontade e cura poderosamente. Foi curado e é curado, em nome de Jesus. Obrigado pela cura, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Repitam após mim assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, em seu nome, nos levantamos como igreja, declaramos sobre a vida da Maria, Senhor Luiz, que eles já estão curados. Senhor, será glorificado através do testemunho desses irmãos. E os que creem glorifiquem ao Senhor. Os irmãos podem se sentar, exceto a Lucilene. Vem aqui na frente, serva do Deus Altíssimo. Irmãos, eu quero, no decorrer de alguns meses aqui, eu estou sendo ousado de falar meses, porque eu acredito que o Senhor ele vai fazer coisas no nosso meio todos os dias. Obrigado pelo amém. Ele vai trazer cura, ele vai trazer restauração, ele vai alinhar aquilo que está desalinhado todos os dias. E eu quero trazer todo final de semana. Semana passada eu trouxe uma pessoa para testemunhar. E eu quero trazer todo final de semana alguém que experimentou da bênção do Senhor, alguém que foi realmente, que está sendo testemunho daquilo que o Senhor fez nesse período de 21 dias de jejum e na nossa conferência Amém. dos vencedores, através da oração da igreja. Aleluia. E hoje a Lucilene ela tem algo
para compartilhar com vocês. Oh, glória! Para aumentar, para fortalecer ainda mais os músculos da sua fé. Tome posse disso. Graças a Deus. Amém. Deus é bom o tempo todo, né? Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Irmãos, eu venho compartilhar aqui com os irmãos algo que tem acontecido, né? O que aconteceu, né? No meio da minha família. Primeiro foi com o meu filho, né? Que caiu a roda do carro dele, Deus livrou, né? Não aconteceu nada. De repente, minha filha ficou enferma, né? Meu irmão sofreu, né, uma queimadura por conta do radiador do carro, a água veio toda no rosto dele. Outra irmã caiu, quase que arrebentou a cara, com o nariz todo roxo, o óculos protegeu, né? Então, o inimigo está se levantando contra a minha família, contra a minha parentela. Mas deixou a família assim desestruturada, né? Na terça-feira foi que uma irmã minha que mora em Bragança, ela teve uma discussão com as filhas por causa de coisa tola, né? E a pressão dela foi lá em cima, 22/10, e ela desmaiou, caiu, bateu, né, a cabeça no chão, e aí foi pro hospital, passou a noite toda lá. Na quarta-feira de manhã, a primeira pessoa que ela lembrou foi de mim, né, porque eu sou muito ligada com ela e com meu irmão, né? Somos 7 irmãos, mas nós somos os mais ligados. E aí irmã, eu estou bem. A única coisa que está pegando agora é que o médico falou que eu fraturei a minha coluna. E a minha cabeça está doendo muito e não sabe se foi por causa da pressão que aconteceu alguma coisa no meu cérebro. E aí a gente entrou em oração, eu pedi oração para os pastores colocaram no grupo, né? A igreja está orando por ela. E ela fez a ressonância da coluna, porque o médico falou que eram 3 fraturas na coluna cervical. E aí fez a ressonância e, para a glória do Senhor, não deu nada. Devido à queda, ela teve 3 pressões no pescoço, mas não foi fratura. E devido à pressão ter alterado, também não deu nada. Ela fez a ressonância que ela fez, não deu nenhuma lesão, né, no cérebro dela. E ela está bem, para a glória do Senhor. Está lá na casinha dela. Então, o que eu quero dizer com os irmãos, que assim, Deus, Ele é Deus de milagre. Na mesma hora que o diagnóstico do médico era fratura, Deus colocou a mão. Na mesma hora que o médico falou que poderia ter lesionado o cérebro dela, Deus pôs a mão. Então, assim, irmãos, eu agradeço primeiramente a Deus por este milagre na vida da minha irmã, né? E pelo milagre de todos os dias estarmos. Eu agradeço a cada um dos irmãos que oraram pela minha irmã e oraram pela minha família. Amém. Aleluia. Irmãos, acreditem, o Senhor, Ele é sempre bom. Ele vai usar vocês para que o nome dele seja glorificado. O que nós vimos aqui é para a honra e glória de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha com seu espírito de revelação. Venha trazer a revelação da sua palavra para nós. Que não seja só mais uma palavra, mas seja algo que vai modificar a nossa vida. Seja algo, Senhor, que vai entrar mesmo em nossos corações. E nós saberemos que nós somos amados pelo Senhor. Que nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que entramos.
vamos sair completamente diferentes no nome poderoso de Jesus. E aqueles que creem digam amém. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero começar falando com você que a semana passada eu falei sobre o favor de Deus. Que tudo que eu e você precisaríamos era estar debaixo do favor de Deus. Estando debaixo do favor de Deus, todas as outras coisas seriam acrescentadas na minha vida e na sua. O favor de Deus nada mais é do que você estar debaixo daquilo que o Senhor pode fazer para você e você, como filho, tão somente receber. Quantos dizem amém por isso? Amém. O nome disso é graça, o nome disso é favor imerecido. O Senhor vai me dar não porque eu mereço, mas porque Ele é bom. Porque Ele todo o tempo é bom, assim como a irmã disse aqui. Mas para que isso aconteça comigo e com você, eu preciso ter certeza de uma coisa. E nós, enquanto homens, nós, enquanto seres humanos, é difícil acreditar. Você pode até falar assim, eu acredito, mas na primeira tribulação você já fica em dúvida. Mas eu quero que você repita o que eu vou te dizer agora, e repita com fé. Diga assim, Ele me ama. Ele me ama. Diga assim, Jesus me ama. Jesus me ama. Diga assim, meu Pai me ama. Meu Pai me ama. Então o Pai te ama, o Filho te ama. Isso deve estar na sua vida, isso deve estar queimando no seu coração todos os dias. Você saber que não importa o que você faça, que você é amado por Deus. Não importa o que você faça, o Senhor vai continuar te amando. Não importa o que você deixou de fazer, Ele ainda te ama. Não é porque você é perfeito, mas sim porque Ele é perfeito. Não é porque você é justo, mas porque Ele te justificou. Então Ele te ama, Ele me ama. Amém? Agora nós vemos o quê? Que a base de todo crescimento de um cristão, toda a segurança do cristão, essa base, ela só vem fazendo com que o cristão cresça quando ele não tem medo. Mas agora aquele que tem dúvida se é amado, ele vai ser inseguro com relação a determinadas coisas que são colocadas na frente dele. E aí virá o quê? Com medo. Com medo para quê? Para afastá-lo de tudo aquilo que Deus já colocou. Então fica aquela coisa, aquele pensamento: nossa, errei hoje, será que eu continuo sendo amado? Será que eu não sou? Aí você tem medo. Sabe, eu e você somos amados independente do que nós vamos fazer. Mas e a palavra de Deus? Quantos creem na palavra de Deus realmente? Tudo que nós falamos está na palavra de Deus. Quando eu desafio, ou quando eu vou contrário do que diz a palavra de Deus, eu estou dizendo que ela é uma mentira. Então quando vem aquela tribulação, eu falo, será que eu sou amado mesmo? Então eu encontro a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que você é amado. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então olha só, a maior verdade da palavra de Deus é que Ele nos amou. Em 1 João capítulo 4, verso 10, diz o seguinte, pode colocar para mim, João. 1 João capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: nisso consiste o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus. Olha o que está falando aqui. Não foi você quem amou. Quem é que amou? Ele. Não está falando de você, está falando dele. É a respeito dele. Então, nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João aqui nesse texto ele define realmente o que é amor para mim e para você. Ele diz o seguinte: nisto constitui o amor. Quando ele fala que nisso constitui o amor, João aqui ele está definindo exatamente o que é o amor de Deus para mim e para você. Ele está falando o que é o amor de Deus para mim e para você. Então todas as vezes que mencionar essa palavra amor, tem esse sentido. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por mim e por você. Não fala a respeito do meu amor para com Deus, fala a respeito do amor dele para comigo. Não fala a respeito do seu amor para com Deus, mas do amor dele para com você. Eu gosto muito de fazer esse exemplo lá no sítio, quando a gente está no encontro. Sabe, Renato?
Eu falo para os irmãos assim: quem tem filhos? Aí os irmãos levantam a mãozinha assim. Aí eu falei assim, você daria o dedinho do seu filho pelo seu irmão que pecou? Não daria. Esse é o amor do homem. Agora o que Deus fez? Ele deu seu único filho pelo meu pecado e pelo seu. Não existe prova de amor maior do que essa. Foi incondicional a prova de amor do Senhor, do nosso Deus, por nós, mas de Jesus também, por ter aceitado essa missão, de ter se doado para que nós pudéssemos ter vida hoje. Glória a Deus. Sabe, então nós precisamos nos atentar a essas coisas, né? Então, todas as vezes que você lê sobre amor, no Novo Testamento, é necessário você lembrar do conceito de amor. João ele definiu: nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus. Não está falando de mim, está falando do Senhor. Agora, olha que coisa, ele já começa, quando ele fala que não que tenhamos amado, ele já começa tirando a justiça própria de mim e você. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver comigo. Ele já está falando isso para nós, né? Isso porque na nossa cabeça, quando fala de amor, você pensa em quê? Você amando a Deus, você amando o próximo. Para muitos, o amor é isso. Eu tenho que amar o próximo e amar a Deus. Todavia, João ele nos diz aqui que o amor não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Aleluia! Está tirando todo o peso de você e falando que Ele foi quem fez todas as coisas. Sabe? Está falando que Ele enviou o seu Filho como propiciação por nós e por nossos pecados. João aqui está dizendo que Deus nos amou e deu prova disso. Ele provou isso com as suas atitudes, enviando o seu Filho para morrer pelo meu pecado e pelo seu. Sabe, ele deu prova disso quando Jesus subiu naquela cruz do Calvário. Ele deu prova do amor dele por nós. Então a primeira coisa que eu preciso entender e aprender é que as circunstâncias que eu e você vivemos não podem definir o amor, porque o amor não é seu. Então está passando por tribulação, isso não vai definir o seu amor, porque o amor é do Senhor. Aleluia! Não é o seu. O que define o amor é o que o Pai enviou o seu Filho. É aqui que está definido. Então Ele já nos amou no máximo. Assim, provações vão aparecer, lutas vão acontecer, faz parte. Sabe por que faz parte, João? Porque nós seremos testados. Você está passando por luta, mas você é amado, freguês? Estou com dúvida, perdeu. Você está passando por lutas, mas você é amado, freguês? Com certeza o Senhor me ama da mesma maneira. Você foi aprovado. Estão entendendo o que eu estou falando? Então não importa o que você esteja passando, não importa a sua circunstância, o Senhor te ama do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas não deixe que as circunstâncias venham a definir isso, se você é amado ou não. Não deixe que as circunstâncias definir isso na sua vida, porque é no dia da tribulação, preste atenção nisso, é no dia da adversidade que você vai questionar se você é amado ou não. São nesses dias que você vai ser questionado. Mas pastor, tão certinho, eu estou no culto, eu dizimo, eu oferto, está acontecendo isso na minha vida. O Senhor não me ama. Isso é uma mentira do diabo. Quando nós passamos por tribulações, eu costumo dizer que quando nós passamos por tribulações, nós estamos próximos da nossa promoção. Só depende da forma com que eu vou responder a essa tribulação. Quantos querem ser promovidos do Senhor? Amém. Vou falar para os irmãos assim: passe pela tribulação, dizendo que você é amado. Amém. Sabe,
ser nesses dias de tribulação e de adversidade que o Senhor vai te testar. Mas João diz que o amor não consiste em que nós tenhamos amado, mas que Ele nos amou. Mas muito bem, então vejamos aqui. Temos uma boa maneira de definir o que é lei, o que é graça. Lei, a Bíblia diz. Na lei diz: amarás o seu Senhor teu Deus. Olha o que diz: amarás o Senhor teu Deus. E na graça diz: Ele amou você. Aleluia! Eu prefiro ficar com a segunda parte, que Ele amou primeiro. Eu prefiro viver o que está no Novo Testamento, não o que está no Antigo Testamento. Ele me amou primeiro. Amém! Sabe por que eu estou aqui hoje? Não é porque eu amei, é porque Ele me ama. Sabe por que muitos de nós estamos aqui hoje? Não é porque você amou, é porque Ele te ama. Amém. É diferente. Então quem vive pela graça, vive pelo Ele me amou. Quem está debaixo da lei, vive debaixo do amarás. Esse tipo de crente fica o tempo inteiro se cobrando quanto ao amar a Deus. Se ele peca, o diabo diz o que para ele? Se esse tipo de crente der uma escorregada, ô miserável, como é que fala para ele? É porque você não ama a Deus. Você ama pouco a Deus. Por isso que você pecou. É isso que ele fala. Porque se você amasse a Deus, você não pecaria. Que absurdo um crente pecar. Desse jeito que o diabo fala no ouvido dos irmãos. Que absurdo. Ele fala assim, seu Zé, termina: quem ama não peca. Crente. Viu, crente? Não estou falando de mim, não estou falando dos crentes, viu? Estou falando de quem é crente, quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. Ele está falando isso aqui para nós. Aí, se o crente ele fica se esforçando para amar a Deus, se ele der um escorregão, pronto, vou ter que começar tudo de novo. Escorreguei hoje, o Senhor já não me ama mais. Deixou de me amar. Se o crente ele está, o nosso louvor e a nossa oração, a minha tentativa de mostrar como eu sou um filho bom, é quando eu choro diante de Deus, como eu sou dedicado diante de Deus, como eu sou intenso. Geralmente não é porque você sente amor, não é porque nós sentimos amor, mas porque queremos mostrar para Ele o quanto nós amamos. Não é porque você ama, é porque você quer mostrar para Ele que ama. Você quer provar que Ele ama. Se você volta para a realidade que deve nos conduzir, tudo já foi feito. Ele já fez tudo que necessitaria para que nós fôssemos amados. Você não precisa fazer nada para ser amado. Você já é amado. Quantos estão compreendendo? Digam amém. Mas aí a gente fica mostrando o quanto nós gostamos dele. Nós ficamos mostrando isso em si mesmo tem algo de errado? Sim ou não? Não tem nada de errado nisso. Mas deixa eu te falar, isso é lei. Isso não é favor. Isso não é graça. Não está errado, mas você está debaixo da lei. Na hora que você sair, na hora que você errar, vai entrar a condenação. Sabe? E se é lei, em algum momento vai gerar em você essa condenação que eu estou falando. Vai entrar pelo simples fato de ser um mandamento. Eu gosto de dar um exemplo, quando a gente fala de lei, de mandamentos, né? Eu gosto de dar um exemplo de um prédio que eu tinha lá em Perus, quando era pastor lá. O prédio ele tinha uma janela de vidro assim, e essa janela você podia chegar e olhar lá embaixo normalmente. Ninguém olhava. Só que aquilo
aquilo ali trazia uma claridade muito grande para o prédio. E eu então falei com os líderes na ocasião, vamos comprar uma cortina, alguma coisa, vamos colocar aqui, né? E aí a gente fala para os irmãos não abrirem. O não abrir é lei, é um mandamento, não faça. Nunca ninguém chegou no prédio quando estava só ouvido, ali para olhar aquela janela. Quando eu falei não faça, mas fazia fila para ver o que tinha do outro lado. Sempre teve lá. A lei ela foi feita para ser quebrada. A lei ela foi feita para ser realmente para você chegar e falar assim, eu quero, eu posso quebrar, eu faço. A graça não, a graça já está lá, o favor já está lá sobre a sua vida. Consegue compreender? Então é importante você entender como era lá no Velho Testamento e como é hoje no Novo Testamento. No Velho Testamento funcionava da seguinte forma: você obedecia o mandamento, então Deus te abençoava. A bênção era sempre depois da obediência. Não estou te dando legalidade para não obedecer. Presta atenção nisso. Aquele que entendeu que é amado, ele não vai te obedecer. Quem entende que é amado, ele não desobedece. Mas lá no Velho Testamento, você tinha que fazer, obedecer para que a bênção chegasse até você. No Novo Testamento é o contrário. Ele já te abençoou o máximo que ele podia e te amou de tal maneira que deu seu próprio filho. Você já é amado e pronto, acabou. Você já é abençoado. Diga assim, eu sou abençoado. Eu sou abençoado porque Ele me ama. Diga assim, Ele me ama do jeito que eu sou. Estão entendendo isso? É simples assim. Então Ele te abençoou e como resultado você vai agora amar. Aquele que entendeu que é amado, aquele que entendeu que já é abençoado, ele vai amar. Ele vai fazer as coisas não por troca, mas porque já é. Eu já sou abençoado, então eu vou servir ao meu Senhor. Eu já sou abençoado, eu vou servir ao meu Senhor, porque Ele me ama quando eu não valia nada. Então eu vou servir ao meu Senhor, não importa. Vou servir ao meu Senhor com a minha vida, com o meu dinheiro, com a minha casa, seja lá com o que for. Se o que Ele quer é saquear a cidade de Mairiporã e levar o que nós devemos o Evangelho, eu vou fazer isso porque eu sou amado. Agora pede para fazer isso com obrigação. Não vai se quer. Sabe, então, Ele me abençoou, e porque Ele me abençoou, eu continuo na sua presença. Diga amém. Amém. Agora lá no verso 19, diz o seguinte, 1 João 4,19, tá? Diz o seguinte, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E por que nós nos amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Agora no verso 17, vai dizer o seguinte, nisso em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Presta atenção, no verso 10 João definiu o que é o amor. Depois ele diz aqui que somos amados porque Ele nos amou primeiro. Mas aqui no verso 17 ele diz que esse amor tem se aperfeiçoado na minha vida e na sua. Como é que ele tem se aperfeiçoado? O amor não é de Deus por nós. Como que vai aperfeiçoar? Como é que o amor é aperfeiçoado? Então veja, o amor não é alterado, mas a nossa compreensão desse amor é alterada. Não está falando do meu amor e do seu, a compreensão agora é alterada. Eu estou falando do amor dele. Entendi, caiu a ficha. Era por isso que não acontecia, porque eu pensava que deveria ser o meu amor, e eu não estava recebendo o amor dele. Eu não estava captando que o amor era dele, não o meu. E aí eu tentava fazer para ser, sendo que eu sou porque ele já fez. Sabe? Então o amor é aperfeiçoado quando você entende que você é amado por Deus. Sabe por que muitos de nós não experimentamos mais o mover de Deus? Alguém pode até dizer assim, é porque não amamos Deus o suficiente. Mas eu te digo, não é isso. Eu te digo, você não ama a Deus o suficiente porque não entendeu o quanto você é amado. Aleluia.
Você só vai amar a Deus o suficiente entendendo o quanto Ele te ama. Sabe que nós temos que falar todas as vezes, todas as semanas na célula. Você precisa falar isso quando você vai fazer na célula o seu apacentamento. Que aquela pessoa que anda com você, que caminha com você, ela é amada. Ensinar isso para os ímpios. Muita gente está lá fora que nem a sociedade aceita, mas o Senhor diz que eu amo aquela pessoa. Mas nem a sociedade quer mais. Muitas vezes nem a igreja quer mais. Mas o Senhor, Ele ama do mesmo jeito. Estão me entendendo? Então a gente precisa mostrar isso para aqueles que estão conosco. Precisamos ensinar isso na nossa célula, que aquelas pessoas, elas são amadas, que Deus a ama do jeito que ela é, e Ele a ama de forma incondicional. Que se Ele está ali hoje, foi de uma forma incondicional, não mediu condições, não. Ele entregou o único filho que tinha para provar esse amor por aquela pessoa. Não é só por mim, não. Não é só por você, não. É por aqueles que também estão na sua célula. E quem precisa ensinar isso? Eu e você. Os meninos da clínica. Vocês têm uma missão. Glória a Deus. É dizer para aqueles que estão lá, naquela clínica, que não puderam estar aqui, que eles são amados. Glória a Deus. Que não importa o que eles façam, o que eles fizeram, o que vão fazer, eles são amados. Aleluia! Que o Senhor deu o único filho para que eles entendessem. Eles não estão aonde estão porque não são amados. Não, eles são amados, sim. Amém. Essa verdade tem que ser dita aonde nós chegarmos, aonde nós estivermos, sabe? Então, quanto mais o povo de Deus entender que é amado, o que você acha que vai acontecer? Mais eles vão servir, mais eles vão ofertar, mais eles vão querer liderar. Por que hoje a gente chega e fala assim: você gostaria de liderar uma célula? Muitos falam assim: não, eu não vou não. O texto é: não é minha hora, não está no meu tempo. Vamos batizar? Não, vou batizar agora não. Eu ainda estou fumando um cigarrinho. Não é assim? Eu ainda estou nos corotes. Não é assim? Você não entendeu que não tem nada a ver com você. Mas tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Sabe? Então, quando você entende que é amado, não vai haver limites nas respostas que você vai dar para Deus. Não vai haver limites. As respostas serão sempre altas. Jesus mostrou essa verdade na mulher pecadora. Na vida daquela mulher pecadora. Ele estava na casa de Simão leproso, e estando ali à mesa, entrou uma mulher, começou a lavar os pés, e ela era uma mulher pecadora. Então Simão, ele faz um comentário. Olha o comentário que ele fez Jesus. Você acha que faz um comentário sobre isso dele? Se fizer, dele. Olha o comentário que fizeram de Jesus. Se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora. Olha o dedão apontando. Olha o que ele fez aqui. Naquela hora, o que Jesus fez? Ele dá uma resposta para Simão dizendo o seguinte: tem algo para lhe falar. Entrei em sua casa e você não me beijou. Eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. O ósculo, quando fala do ósculo, do beijo, o ósculo santo, ele é sinal de afeto. E lavar os pés é sinal de honra. Isso quer dizer que Simão, o leproso, ele não tinha feito nenhum ato de afeto e não tinha honrado ao Senhor. Aí o Senhor, ele continuou, ele não parou com isso. Ele continuou, ele disse assim: no entanto, desde que eu entrei aqui, essa mulher, ela não cansa de beijar os meus pés e lavá-los com suas lágrimas. Então eu te digo: perdoado estão os teus muitos pecados. O que o Senhor falou? Que ela estava perdoada. Quantos estão me compreendendo?
Nesse ponto aqui, o Senhor ele fala uma frase poderosa. Porque aquele a quem muito se perdoa, muito se ama. Aleluia. Quanto você tem perdoado, Senhor? Amém. Glória a Deus. Pergunto para você: tem algum de nós aqui que foi pouco perdoado? Tem algum de nós aqui que foi pouco perdoado? E eu tenho certeza que eu fui muito perdoado. Muito perdoado. Sabe? Então vamos ser francos, irmãos. Não tem ninguém entre nós que foi pouco perdoado. O que tem na verdade é crente que nem sabe o tanto de pecado que tinha. Hoje é crente, mas não consegue olhar para ver o tanto de pecado que carregava nas costas. É isso que acontece. E que por isso não valoriza o sacrifício de Jesus naquela cruz. Quando você olhar o tanto de pecado que havia sobre você, e que Jesus foi para aquela cruz e levou todos, Aleluia. você vai descobrir o seu amado. Porque eu não merecia absolutamente nada daquilo que ele fez. Mas ele fez. E fez porque ele ama. Entende? Então é por isso que essa pessoa, é por ela não entender o tanto de pecado que tinha e que agora ela é perdoada, ela ama pouco. Porque ele não entendeu a seu respeito. Não entendeu mesmo a seu respeito. Mas aquela mulher, cheia de pecado, ela tinha entendido. E ela, por ter entendido, ela provou do amor do Senhor. Aleluia. Aqui mostra que ela tinha provado do amor, amando. Ela amava. Os irmãos estão entendendo isso? Amém. Sabe? João diz ainda que nisso em nós é aperfeiçoado no amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Sim, vai ter o dia D para mim e para você. Vai ter um dia que nós vamos estar lá frente a frente. Nós vamos estar ali. E vai ser o dia D maiúsculo. Sabe, o dia que nós vamos ter que comparecer diante de Deus. Naquele dia você vai olhar para Deus e vai dizer: Ele é meu Pai, Ele me ama. Você não vai ter medo. Sabe, mas se você tem medo hoje, imagina no dia. Se você tem medo do Pai hoje, imagina quando você estiver frente a frente. Se hoje você acha que Ele vai te desonrar, que você não está suprindo suas necessidades e por essa razão você não dá o dízimo, ou pensa que se você começar a liderar Ele vai te abandonar, imagina aquele dia. Se você não entende que é amado e quer jogar tudo para cima, imagina naquele dia que você estiver frente a frente com Ele. Como que vai ser? João diz: mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No verso 18, João continua dizendo que no amor não existe o que, meus irmãos? No amor não existe medo. Que amor é esse? Primeira vez que eu fui pregar, eu cheguei no palco, mais de 100 pessoas olhando para a minha cara. Primeira vez que eu fui pregar. Eu não sabia como eu ia fazer. Eu estava com medo. Já fiquei sem microfone. Eu estava com medo. Mas o Senhor, Ele me colocou ali com propósito. Enquanto eu estava de uma forma natural, o medo estava comigo. Depois que eu entendi, foi o Senhor que me colocou aqui. Se o Senhor me colocou aqui, o Senhor me ama. Deve ter algo para falar através de mim. Fechei os olhos, deixei Ele falar. Deixei Ele falar. Uma primeira pregação. Não estava cheio de hermenêutica, de homilética, não. Eu só falei do amor de Deus. Amém. Sabe o que aconteceu?
os olhos fechados. O pastor da videira, não sei se você reparou, mas ele não prega parado, né? Ele prega andando, não é assim? Prega andando. E aí, eu estava andando, com os olhos fechados, eu ia, e voltava, e falava, iria, e voltava. Eu tinha que falar 45 minutos, não tinha que falar. Quando deu os 45 minutos, eu abri meus olhos, estava todo mundo ajoelhado chorando. Aleluia! Sabe por que aconteceu isso? Porque eu sou bom demais, né? É porque Ele me ama. Aleluia! É porque Ele é bom. Glória a Deus! Sabe o que ele fez naquela ocasião, naquele dia? Ele tirou o medo. Lembra que eu estava com medo na hora que eu cheguei? O microfone, Renato. Eu nunca vi um microfone tremer tanto. Não era eu, era o microfone. Ele ia pular. Por eu querendo parar, querendo segurar com as duas mãos. Para, miserável, e não parava. Mas quando você dá liberdade para você, Aleluia! o medo vai embora. O medo vai embora, a paz chega. E quando a paz chega, é Ele quem está chegando. Aleluia! Quantos estão me compreendendo? Amém. Amém! E Glória a Deus! 18 diz que João continuava falando o seguinte: que no amor não existe medo. Que amor é esse? Seu amor para com Deus ou é o amor de Deus para com você? É você saber o tanto que você é amado. Quando você sabe o tanto que é amado, você não tem mais medo. É aquela historinha do pai está brincando com o filho está aqui em cima, o filho é pequeno, e o pai fala: pula, filho. Aí o filho vai e pula no braço do pai. Aí o menino sai correndo, aí o pai vem correndo atrás do outro lado: pula, filho. Aí o filho vai e pula no braço do pai. Aí o menino corre do outro lado, agora o pai já está ficando cansado. E aí o pai fala: pula, filho. E aí o filho vai e pula no braço do pai. O pai já não está aguentando mais e vai fazer a última volta porque o filho correu. Aí ele fala: para, filho, não vamos pular mais não. Mas aí o menino pula. E o pai segura. O que eu quero falar para você? O menino não tem medo de pular no braço do pai. O que eu quero falar para você? Não tenha medo de pular nos braços do Senhor. Senhor, Ele vai te segurar. Ele vai te segurar. Ele vai retirar todo o medo de você. E você vai pular no braço do pai. Você vai estar ouvindo aquela voz: pula que o pai segura. Sabe, esse é o amor do nosso Pai. Quando nós temos essa compreensão, o medo vai embora. Agora, quando nós não temos essa compreensão, nós temos medo. Ou quando a nossa compreensão é pequena, nós ainda continuamos com medo. Mas se você entende que tudo que você está passando é um treinamento e que o Pai não vai te deixar sozinho, você não vai ter medo de absolutamente mais nada. E quando o Senhor te chamar, você vai falar: eis-me aqui. Eu sei que o Senhor me ama e eu estou aqui porque eu sou amado. Dessa maneira. Então eu e você precisamos vencer o medo. Sei que o medo ele faz parte da nossa experiência, muito medo e medo do tipo de até ficar atormentado. Agora, sabe qual é a solução para você vencer esse medo? É descobrir o quanto você é amado. Aleluia! Chega assim que esse é uma Glória a Deus! Talvez você está aqui hoje me ouvindo e deve estar pensando assim: isso é um assunto para novo convertido. Não é não. Aleluia! Isso é assunto para crente. Glória a Deus! É para novo convertido? Sim, é, claro que é. Claro que é. Mas isso também é assunto para você que já é convertido. Porque tem muito crente que tem medo de tomar determinadas decisões. Agora, talvez você fique achando que isso aqui é só para ele, só para mim. Não é, não é. Então fica pensando que isso é uma mensagem do encontro. Isso é coisa para pregar lá no encontro, não, pastor? Não, não é. Aliás, eu vou mudar o daqui. Esse barulho aí vai fazer você ficar com medo. Eu vou mudar o que está aqui. Isso não é uma mensagem só para o encontro, não. Aliás, a mudança é uma mensagem para o encontro, sim. Sabe por quê? Você veio fazer o que aqui hoje?
Sabe? Então fica pensando que isso é só falar para todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós precisamos ouvir esse tipo de mensagem. Que essa mensagem seja profunda para mim e para você. Apesar de ser simples, ela seja profunda. Mas lembre-se disso, falei semana passada. A graça é alta e a lei ela é baixa. Quando você sai da graça, você decai para a lei. Você subiu um andar, aí voltou para a lei, você desce um andar. Então muitos começaram lá em cima, pregando lá no encontro, graça. Lá você chega na célula, aí decai para a lei. Mas lá depois você está pregando graça. Aí o irmão que recebeu a graça lá vai para a sua célula. E aí você, casado na mulher, com a lei em cima da pessoa. Então comece na graça e decaia para a lei. Muito pelo contrário. Começou lá no encontro falando da graça. Continue falando da graça agora na sua célula. Aleluia! O que os irmãos da sua célula precisam saber? Não o que eles devem fazer. Os irmãos da sua célula precisam saber o que já foi feito por eles. E o que já foi feito por eles? Eles são amados. Eles são amados. Eu ouvi muito disso. Quando eu me converti, eu dei um pouquinho de trabalho, sabe, senhor? Para converter. E aí eu tinha um líder que ele também era meio duro. Ele chegava e falava para mim o seguinte: Euler, você precisa. E eu falava para ele: eu não preciso de absolutamente nada. Não era crente. Vou precisar do quê? Mas sabe o que ele fez? Ele aprendeu. É melhor ser microfone, porque esse não está funcionando. Os irmãos me ouvem bem aí? Amém. Sabe o que ele aprendeu? A me amar. E porque esse irmão mostrou o amor de Deus sobre a minha vida, hoje eu estou aqui. Se ele continuasse falando, você deve fazer, eu ia continuar falando, eu não vou fazer. É desse jeito. É desse jeito. Agora, não entre na graça, não comece na graça e termine na lei. Sabe, o que as pessoas não entendem é que não existe nada fora da mensagem da cruz. Ei, olha para mim, não existe mensagem do Evangelho hoje que não passe pela cruz. Se você tem alguma mensagem para liberar que não passou pela cruz, eu quero te falar, é mensagem de homens. E mensagem de homens não vão mudar pessoas. O que vai mudar as pessoas é a mensagem de Deus. É o Evangelho, e é o Evangelho do favor, da graça, do amor de Deus sobre você e sobre mim. É isso que vai mudar as pessoas. Não é o que eu tenho que fazer, mas aquilo que foi feito. Não é o quanto eu vou amar, mas o quanto eu sou amado. É completamente diferente do que a gente vê. Para de cobrar. Para de falar assim, ó, você tem que parar de fumar. Vem do jeito que você está. Aleluia! Vem do jeito que você está. Glória a Deus! Para de pecar para vir para a igreja. Não, vem do jeito que você está. Venha se sentir amado. Quando você se sente amado, você para de pecar. Amém. É desse jeito. Glória a Deus! Aleluia! O que vai incendiar o coração dos irmãos é a mensagem da cruz. É a mensagem do amor de Deus. Ele vai te mostrar o quanto você é amado. Isso vai queimar no coração daqueles que te rodeiam. Não é cobrança, não. Não é cobrança. Quando você descobre o tanto que você é amado, acabou o medo. Você não tem nem medo mais. Você sabe que você pode pular para o mais seguro. Não há mais medo. Por quê? Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. O amor que foi aperfeiçoado no seu entendimento nos livra do medo. Amém. Olha aqui para mim. Eu quero ver os meus irmãos sem medo, sabendo que são amados. Aleluia! Eu quero ver os meus irmãos dessa maneira. Amém. Eu quero ver os meus irmãos com ousadia e intrepidez, fazendo a obra de Deus, Aleluia. aquilo que o Senhor designou você para fazer.
Eu quero ver os meus irmãos desse jeito. João diz que o medo ele vai chegar em um determinado momento que vai produzir tormento. Você vai ficar sem rumo. E eu e você precisamos ter um alvo, precisamos ter um rumo, e o alvo é Cristo. Agora, como que eu vou perder esse alvo? Tenho medo de fazer as coisas por causa da condenação que vem na minha mente. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, como é que nós vamos avançar como irmãos atormentados? Me diga isso. Como é que nós vamos avançar como irmãos completamente atribulados? Nós não vamos conseguir. Nós temos uma cidade para conquistar. Glória a Deus. Agora, como que nós vamos fazer com um bando de atribulados? Não vamos. Nós vamos fazer com um bando de irmãos que vão dizer: eu sou amado, eu estou à frente disso. Mas eu preciso saber que eu sou amado. Atribulado não faz nada. Atribulado não faz nada. Atormentado não faz nada. Agora, se ele quer amar, Aleluia. não importa o que você vai falar quando eu chegar, o que importa é que eu sou amado, e é por isso que eu estou chegando. Amém. Estão me compreendendo? Amém. Sabe, quanto mais tormento há na vida dos irmãos, pior fica o avanço do reino de Deus através de nós. Aleluia. Quanto mais atormentado, quanto mais preocupado, quanto mais atribulado o irmão, mais fica difícil a obra. Nós iremos avançar por meio Amém. que não tem medo. Amém. Nós iremos avançar à frente com um povo que não é atormentado. Aleluia. Mas nós vamos assim avançar com um povo que se alegra em servir a Deus. Glória a Deus. Ele tem alegria de Amém. servir a Deus. Sabe, tem irmãos que são atormentados com a culpa, com o débito, com as suas falhas. Quantos de nós estamos livrando o povo do tormento? Essa é a verdade. Quantos de nós estamos tirando o peso das costas daqueles que chegam? Ou será que nós estamos colocando mais peso para a pessoa não avançar? Eu e você fomos escolhidos para esse tempo, para retirar o peso. Aleluia. E mostrar o quão amados eles são. Aleluia, Deus. Sabe, medo vai produzir tormento. Logo, aquele que tem medo, ele não vai ser aperfeiçoado no amor de Deus. Amém. Ele não tem entendimento do amor. Como que vai aperfeiçoar? Ele continua com medo. Agora, como ele pode entender o amor? Como que ele vai fazer para entender esse amor? Meditando nesse amor. Aleluia. Confessando esse amor. Aleluia. Ouvindo sobre esse amor. Se alimentando por esse amor. Aleluia. Quanto mais ele ouve, mais ele se livra do medo. Se nós tivermos um exército de irmãos, sem medo, sem tormento, algo muito grande nos espera da parte de Deus. Eu tenho plena disposição de tomar posse desse algo grande que o Senhor tem para nós aqui. Amém. Aleluia. E eu tenho plena convicção que esse exército de pessoas que não têm medo serão levantadas nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Pessoas que não são atormentadas. Aleluia. Pessoas que sabem que são amadas. Esse exército vai se levantar aqui. Eu não vim aqui para aumentar o tormento na sua vida, não. Não vim aqui para fazer isso, não. Eu vim aqui para acusar você do seu medo, não. Eu vim aqui para te dizer. Eu vim aqui para falar com você que você já está qualificado. Aleluia. Você já está. Eu vim aqui para dizer isso para você. Eu só desejo que nós sejamos humildes e reconheçamos essa verdade, que nós estamos prontos, que nós estamos qualificados. Amém. Não pelo nosso mérito, mas pelo mérito. Aleluia. Pelo mérito dele. Glória a Deus. Pastor, mas eu não sei falar. Pastor, mas eu não sei ler. Pastor, eu não sei orar como se deve orar. E quem aqui sabe? Tire esse medo bobo Aleluia. da sua cabeça e guarde isso. Não tem a ver com você, tem a ver com quem habita dentro de você. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias.
Eu acho que eu sou um desses, meio louco. E eu conheço alguns irmãos aqui que também são, para confundir os sábios. Não tem a ver com a gente, tem a ver com ele. Quantos dizem amém por isso? Amém! Glória a Deus! Meu Deus do céu, é isso tudo mesmo? 8h15? Eu diria, você me lascou. Você me lascou. Meu Deus. Aleluia! Os irmãos tenham paciência comigo. Amém! Eu acabei a introdução agora. Aleluia! Nossa, olha os olhos. Pensei que só Jesus tinha os olhos de fogo. Irmãos, eu vou encerrar então por aqui. Aleluia! E eu vejo a continuação dessa palavra com Amém. próxima oportunidade. Mas é bom você saber que não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. E que quando nós reconhecemos o amor de Deus sobre nós conseguimos amar e fazer, estar à frente daquilo que Ele nos serve. Aleluia! Nós precisamos por isso. Amém! Então agora nós vamos cear. Nós vamos cear e eu tenho mais 45 minutos de pregação da ceia. Glória a Deus! Para falar com para falar com os irmãos. Isso, coloca um fundo musical, mas não é para dormir não, viu? Vocês podem acordar. E eu quero te dizer, eu fiz essa palavra da ceia, encaixando com aquilo que eu falei do amor do Senhor. Na Bíblia, lá em 1 Coríntios, a partir do verso 23, se não me engano, não, capítulo 23, verso 11, diz que nós devemos nos lembrar do Senhor. Amém! Ele não coloca uma outra prerrogativa, você deve ter orado, jejuado, ser santo. Ele não coloca nenhuma prerrogativa dessa para você. Ele fala que todas as vezes que se lembrar de mim, todas as vezes que vier a memória do Senhor, nós podemos entrar na ceia com Ele. Nós podemos estar à mesa com Ele. Sabe? Se eu estou à mesa com Ele, o que eu quero falar dizer para vocês é que você precisa reconhecer que Jesus está presente na ceia com você. Amém! Sabe, irmãos, em Cristo é uma honra nós nos reunirmos hoje em torno da mesa para celebrar a ceia. Nesse momento aqui, que é sagrado, nós somos convidados a reconhecer. Nós vamos ceiar, mas Ele está aqui conosco. Ele está aqui com a gente. Sabe, a presença dele é viva nesse lugar. A presença de Jesus é viva aqui conosco. Ele revelou isso aos discípulos, lá no caminho de Emaús, lá em Lucas, se você puder colocar, verso 24, capítulo 24, a partir do verso 30, nós encontramos uma narrativa muito poderosa, onde os filhos dos discípulos, eles foram abertos ao partir do pão. Hoje, eu e você vamos meditar sobre o significado profundo desse encontro e como ele se relaciona com a nossa celebração da ceia. Então, a passagem diz o seguinte: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles ficaram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu da vista deles. E disseram um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações quando ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? Não queimavam no meu coração? No entanto, não estava ele falando comigo aqui no caminho, enquanto ele falava das Escrituras? Aleluia! Sabe, a ceia nada mais é do que um encontro com Deus. A ceia nada mais é do que um encontro com Jesus, com Cristo. Assim como os discípulos em Emaús, nós hoje somos convidados a encontrar Cristo na celebração da ceia. Quando nós tomamos o pão e o cálice, Jesus se torna presente de uma maneira especial em nosso meio. Na ceia, nós reconhecemos que Cristo está conosco, que Ele está nos sustentando, que Ele está nos fortalecendo,
que Ele está restaurando a sua presença. Amém. Na ceia, nós vemos que quando Jesus partiu o pão com os discípulos, o que aconteceu? Seus olhos foram abertos. Na ceia, é para que os meus olhos, os seus olhos sejam abertos nesse momento. E eles ali reconheceram. Mas para que nós possamos reconhecer isso hoje também. Esse gesto simbólico aqui é apenas um lembrete poderoso da presença de Cristo na ceia. Sabe, ao partirmos o pão na ceia, nós somos convidados a reconhecer a presença de Cristo em nossa comunhão, fortalecendo a nossa fé, renovando a nossa esperança nele. Amém. Quando eles falaram lá de arder os corações naquele encontro que eles tiveram com Cristo, os discípulos eles estavam relatando que seus corações ardiam quando Jesus lhes falava, lá por aquele caminho de Emaús, lá quando ele estava explicando as Escrituras. Da mesma forma, a nossa celebração da ceia deve nos inflamar com fervor espiritual e alegria ao podermos encontrar. Aleluia. Amém. Sabe? Que nossos corações ardem de paixão e devoção enquanto nos reunimos em torno da mesa do céu, reconhecendo a presença dele. Olha aqui para mim. Ele está aqui. Amém. A presença viva dele está aqui. Não é só um ritual mensal. Nós nos lembramos dele. E ele está aqui hoje, na mesa, para ceiar com os irmãos. Obrigado. Quantos podem agradecer por isso? Aleluia. Amém. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Os irmãos vão passar aqui os elementos